Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre MVC em PHP. E na semana passada falamos sobre gerenciamento de rotas. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje. O link está aqui no card e na descrição também. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre CRUD, paginação e variáveis de ambiente. Esses três assuntos a gente já trouxe aqui no canal, só que de uma forma um pouco mais separada. Se você quiser saber mais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E hoje, galera, a gente vai implementar esses nossos desenvolvimentos aqui dentro do nosso projeto MVC. Beleza? Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos relembrar o que a gente tem aqui no projeto, né? Lá no primeiro vídeo a gente implementou o MVC, então a gente implementou as views, os nossos controllers, a nossa model de exemplo aqui. No segundo vídeo que saiu na semana passada a gente falou sobre gerenciamento de rotas, e a gente implementou as classes de request, response e router, e também colocamos aqui a configuração das nossas rotas de páginas no projeto. Beleza? Então esse aqui é o nosso projeto no ponto atual, que a gente definiu aqui no último vídeo, beleza? E a gente vai começar o projeto de hoje falando sobre variáveis de ambiente. Beleza, galera? Porque a gente já tem uma configuração aqui, que é a URL do projeto, que ela está fixa no meio do código. E a gente não pode deixar configurações fixas dentro do código, porque se a gente sobe esse código para a produção, esse código aqui, essa configuração já fica fixa e a gente não consegue alterar. Então, as variáveis de ambiente vão nos ajudar a configurar esse carinha aqui também, para melhorar aí os dados dinâmicos da nossa aplicação. E depois também a gente vai configurar os dados de banco de dados nas variáveis de ambiente também. E galera, como eu disse no início do vídeo, variáveis de ambiente já foi um assunto tratado aqui no canal. E no vídeo que a gente falou sobre isso, a gente implementou uma classe muito legal que faz o carregamento dessas variáveis de ambiente dentro do projeto. E para a gente não perder tempo implementando ela novamente do zero, eu subi ela para que a gente pudesse instalar ela com o Composer, né? Essa aqui é a cara do projeto atual, né? Ela está aqui com home e sobre, são as duas páginas que a gente tem, né? E eu subi ela, galera, aqui no Composer para a gente instalar. Então tem esse pacotinho agora, williamcosta.env, para a gente utilizar essas variáveis de ambiente, a classe que a gente criou aqui no canal, beleza? Mas se você quiser saber mais sobre ela, como foi a implementação, detalhes mais técnicos aí do que a gente fez, o link do vídeo está aqui no card e na descrição também, beleza? Então a gente vai instalar esse carinha aqui. Para isso a gente vai abrir o terminal, beleza? E aqui no terminal a gente vai digitar composer require William Costa, William-Costa, /env, beleza? William com M no final, .env ali. Vamos executar. Beleza, ele instalou aqui para a gente a dependência do .env, dessa nossa classe, a gente já pode utilizar essa classe aqui no nosso projeto, beleza? Então, o que a gente vai fazer, galera? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um arquivo .env aqui na raiz do nosso projeto, que vai ser o arquivo que vai guardar essas configurações. Beleza? Então, eu vou criar aqui na raiz do projeto um arquivo .env. E também a gente vai criar um outro arquivo chamado .env.example. Por quê, galera? Porque esse exemplo é o que a gente vai comitar com o Git, por exemplo. Aqui eu estou utilizando o Git. Então, o example aqui eu vou comitar e o env real não. Por quê? Aqui ficam só exemplos das variáveis que você vai configurar, sem dados reais. E aqui você consegue colocar os dados reais da sua aplicação. E isso aqui, como eu estou ignorando esse arquivo, ele fica diretamente no ambiente que eu instalei o meu projeto. Então, ele não vai para o Git, eu não subo dados sensíveis aí para o repositório do Git ou para a produção também, para não conflitar os dados locais com produção. Beleza? Então, galera, aqui a gente vai criar a nossa primeira variável aqui no nosso .env, que é a variável URL, beleza? URL, no meu caso aqui, é http://localhost/mvc, beleza? Essa é a minha URL atual. Beleza? E como eu falei que a gente tem um exemplo, então eu vou copiar essa mesma URL aqui e vou colar aqui no nosso exemplo. Só que aqui eu vou deixar apenas como localhost, beleza? Aqui é só um exemplo, beleza? Então, agora a gente precisa chamar a classe para a gente utilizar essa configuração aqui, essa variável. E, galera, para a gente carregar isso aqui no projeto é muito simples. Até tem um exemplo aqui, até tem variáveis aqui de ambiente que dá para você configurar, né? Um exemplo aqui. E para você carregar essas variáveis é muito simples. Basta você chamar a nossa classe aqui com o namespace aqui que eu criei para esse pacote, williamcosta.env, e a nossa classe que é environment. Você chama o método load passando a pasta atual ou a pasta que está
o seu arquivo .env, beleza? E ele já vai carregar isso aí para você no projeto. Depois basta a gente usar a funçãozinha do PHP mesmo, getEnv, que ele vai mostrar para a gente o conteúdo da variável que a gente carregou. Beleza? Então a gente vai chamar esse carinha aqui dentro do projeto e a gente vai chamar ele onde? Dentro do nosso index. Né? Então aqui eu vou chamar já esse cara, vou colocar um use aqui, use barra app, na verdade, use barra William Costa barra .env, beleza? Que é o mesmo namespace que está lá no nosso pacote. E a classe que é environment. Environment, beleza? E eu vou chamar essa classe aqui passando o nosso load. Então aqui environment load. E o meu .env, o meu arquivo aqui .env, ele está na raiz do projeto, onde está o meu index, então eu posso passar dir que vai funcionar. Aqui é carrega variáveis de ambiente. Beleza? Agora o que eu quero fazer? Eu vou dar um debug aqui em getEnv. E qual que é a nossa variável aqui? É o URL. Então, o URL aqui a gente vai carregar. Vamos dar uma olhada aqui se esse cara aqui está funcionando, né? Vou voltar aqui para home, vamos ver. Olha, galera, carregou aqui essa variável aqui como localhost barra MVC, que é o conteúdo que a gente espera que nossa URL tenha, né? Então, basta eu trocar aqui, nesse define aqui de URL, nessa constante aqui, por getEnv, beleza? GetEnv URL. Aqui vou colocar define a constante de URL do projeto. Beleza? Vou atualizar agora a página e o projeto continua funcionando, beleza? E se a gente alterar o conteúdo aqui dessa variável no .env aqui para MVC2, por exemplo, ele vai dar página não encontrada. Por quê? Porque ele não bate mais com esse padrão, essa URL aqui já não é mais válida dentro do projeto, beleza? E galera, a gente vai implementar aqui também o banco de dados, né? A conexão com o banco de dados, o CRUD, a gente vai fazer algumas operações aqui, e para isso a gente vai precisar de uma tela para essas operações. E o que a gente pensou aqui, galera? A gente pensou em fazer uma página de depoimentos aqui dentro do nosso projeto, onde os usuários podem enviar depoimentos. E hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o formulário que envia o depoimento e também a listagem desses depoimentos na página, beleza? Então a primeira coisa é a gente colocar um botão aqui para abrir essa página de depoimentos. Então vamos lá na nossa view, então temos Resource Views, Pages e nós temos aqui o header da página. Vou duplicar esse botão de sobre aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. E aqui dentro desse botão novo aqui, eu vou chamar de depoimentos. Depoimentos. E aqui vai ser o URL barra depoimento. Depoimentos. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Abriu. Se eu acessar, ela não existe ainda essa URL, então a gente tem que criar ela. Para criar essa rota, a gente precisa ir na nossa pastinha de routes, em pages aqui. Aqui tinha uma rota dinâmica que a gente fez no vídeo passado. Eu vou apagar essa rota aqui, só para deixar somente as rotas reais, beleza? Aqui eu copiei a rota de sobre, vou chamar de rota de depoimentos. Aqui é get barra depoimentos. Se eu atualizar agora, ela vai carregar a página de sobre. Beleza, deu certo aqui, carregou a página de sobre. Só que a gente tem que criar aqui um controlador para ela, né? Então vamos colocar aqui pages barra testimony. E aqui get testimony. Beleza, a gente vai criar essa página aqui. Como vai ter mais de um, vou colocar aqui get testimonies. Beleza? E aqui, galera, a gente vai criar esse controlador que não existe e esse método get testimonies aqui que também não existe. Beleza? Aqui na pastinha app controller pages, a gente vai duplicar alguma aqui. Vou duplicar a home aqui e vou chamar aqui de testimony. Beleza? Troco aqui o nome dela para testimony. Aqui, ao invés de get home, é get testimonies. Beleza? Método responsável por retornar o conteúdo da view de depoimentos. Beleza? Aqui ele está chamando aquela nossa model de exemplo do organization, a gente não vai utilizar. Vou até apagar aqui. Beleza? Conteúdo aqui, por enquanto, eu vou deixar vazio, não tem nenhuma variável passando. Aqui vai ser view de depoimentos. Beleza? Aqui eu vou trocar para depoimentos, barra wdev aqui. Beleza? E aqui, ao invés de pages home, eu vou trocar para pages testimonies. Beleza?
Testimonies aqui e eu vou trocar aqui também. Então eu vou pegar o que? Vou pegar a home aqui, vou duplicar ela e vou criar Testimonies. Beleza? Criei ela aqui. Aqui, ao invés de ser home, o nome aqui eu vou trocar para depoimentos. Beleza? Vou colocar um HR aqui para separar, só para ficar uma linhazinha aqui. E a gente vai testar esse cara no navegador. Então, o que a gente fez, galera? A gente criou o controlador chamando aqui Page Testimonies, que ele vai chamar essa nossa view Testimony aqui também. Vamos atualizar aqui e vamos ver se vai funcionar. Funcionou, galera. Apareceu aqui os nossos depoimentos e a gente já pode construir aqui os detalhes dessa nossa página. Então, vamos lá, galera. Aqui em cima a gente vai criar uma section. Vou colocar um ID para ela de Testimonies. Beleza? E aqui a gente vai colocar os depoimentos já enviados aqui para o nosso projeto, beleza? Aqui dentro eu vou criar um layout simples aqui fixo agora, tá? Vão ser só exemplos. E depois a gente vai fazer isso aqui ficar dinâmico, beleza? Então aqui eu vou colocar uma div class card. Aqui eu estou utilizando o Bootstrap, então ele está ajudando um pouquinho aqui no layout. Então card, vou colocar um text dark e uma margem bottom de 3, porque vai ficar legal. Beleza? Vou colocar aqui uma div. Agora eu vou colocar um H5 aqui dentro para fazer um título bem bacana aqui com a classe card header, porque ele faz um header diferente dentro desse card aqui, fica legal. Beleza? Aqui eu vou colocar o nome, vou colocar William Costa aqui. Depois vou colocar um small aqui para ficar menorzinho e vou colocar a data que esse depoimento chegou, sei lá, 19, ou melhor, 20/3 de 2021, beleza? Vou colocar aqui um small. Agora eu fecho o nosso H5, e vou aqui para baixo. Eu não fechei o H5. Agora foi. Beleza? Agora eu tenho uma outra div aqui que eu vou colocar o conteúdo desse card, então eu vou chamar de card body. Beleza? E aqui dentro eu vou colocar a nossa mensagem aqui, eu vou colocar um lorem y aqui dentro, né? O Atom já me dá o comando, mas você pode digitar o texto de exemplo que você quiser aqui, beleza? Então aqui eu tenho nossa div e vamos ver lá no navegador como que tá isso aqui. Olha aqui, galera, que legal, ficando o depoimento bonitinho aqui pra gente, beleza? Eu vou duplicar esse cara aqui só pra gente ter um pouquinho mais de conteúdo aqui, pra gente ver mais depoimentos na tela. Olha que legal, galera, ficou bem bacana aqui, bem bonito dentro da nossa tela. Agora a gente vai criar um formulário aqui embaixo para a gente enviar esses depoimentos. Então, para isso, a gente vai colocar aqui uma divisão, vamos colocar um HR aqui depois dessa nossa section aqui, beleza? Um HR. E aqui a gente vai criar uma outra section que eu vou chamar de formulário. Section, beleza? Vou colocar o ID dela de form, beleza? E aqui eu tenho nossa section fechando. E aqui dentro, galera, a gente vai criar o formulário de envio de um novo depoimento. Para isso eu vou colocar aqui um H3, onde eu vou colocar o título Envie seu depoimento. Beleza? H3 aqui. E aqui abaixo eu vou colocar o nosso formulário, beleza? Formulário, método post, a gente vai usar post aqui, beleza? E aqui dentro dele a gente vai colocar apenas dois campos e um botão, na verdade. Um que vai definir o nome do cara que está enviando e também outro que vai definir a mensagem que ele quer deixar aqui pra gente, porque a data vai ser automática, tá? Então a gente não precisa colocar para ele digitar a data aqui. Beleza? Então aqui dentro eu vou colocar uma div class form group, beleza? É uma classe aqui do Bootstrap também. Beleza? Aqui dentro eu vou colocar um input type text, beleza? Vou colocar uma classe nele form control, beleza? O nome dele vai ser nome. Beleza? E nós temos aqui ele como required, beleza? Ele é obrigatório. Agora também eu vou colocar uma label aqui em cima, escrito apenas nome, beleza? Aqui o nome do nosso usuário que mandou esse depoimento pra gente. E aqui abaixo eu copiei ali e vou trocar o nosso input aqui por uma text area. Então text area, ela vai ter uma classe aqui form control também. Vou colocar aqui algumas linhas, vou colocar 5 linhas aqui. O nome dela vai ser mensagem e também é obrigatório. Beleza? Aí eu vou fechar a nossa text area aqui. Opa! Eu vou fechar a nossa text area aqui também. Beleza? Então aqui abaixo eu vou colocar uma outra div aqui. Vou colocar aqui uma classe form group também. Só que eu vou colocar uma margem top aqui de 3. Beleza?
E aqui dentro eu vou colocar o nosso botão para enviar. Então, button type submit. E aí ele tem uma classe aqui também, bem legal, que é btn, espaço btn success. Para ele ficar verdinho, nosso botão verdinho, escrito enviar aqui dentro dele. E agora a gente vai testar se isso aqui está funcionando, né? Vamos ver? Olha aqui, galera, ficou bem bacana aqui, ficou bem bonito aqui o nosso depoimento, aqui o envio, o seu depoimento. Então isso aqui já ficou bem legal, galera. Então se a gente colocar aqui o nome, por exemplo, opa, ficou nome nos dois aqui, eu tenho que trocar para mensagem aqui. Beleza? Agora ficou bonito, nome e mensagem. Agora, galera, eu vou colocar aqui o nome William Costa, beleza? E eu vou copiar um pedacinho desse texto aqui pra gente postar aqui dentro. Beleza? Vou colar aqui dentro e vou enviar. Vamos ver? Deu método não permitido. Por que, galera, que deu método não permitido? Porque quando a gente implementou as rotas lá atrás, a gente criou alguns métodos que definem como que essa rota pode ser chamada. Então aqui a gente só configurou a rota de get e não configuramos a rota de post. Então o que a gente pode fazer para configurar a rota de post? Eu vou copiar essa rota de get aqui, dentro do nosso pages aqui, vou colocar a rota de depoimentos, vou colocar aqui insert. Insert, beleza? Porque aqui eu vou trocar para post, olha aqui. Troco para post e a partir de agora ela passa a funcionar, galera. Vamos atualizar aqui para ver. Atualizei. Vou colocar aqui agora um outro teste aqui, vamos ver, enviar. Tá funcionando, galera. Nossa rota de post agora funciona. E agora o legal, galera, é que a gente recebe aqui dentro da nossa função aqui da rota, a gente pode usar uma variável chamada request, que é uma variável que a gente criou comum aqui para a rota. Então o que a gente pode fazer? Aqui dentro do nosso router, ó, HTTP router, a gente mexe com as variáveis que a nossa função pode ter, né? Então, os parâmetros que a nossa função pode receber. Então, aqui, um deles é request, já está reservado aqui. Então, se eu coloco esse nome em uma variável aqui dessa função da rota aqui, se eu colocar request, eu consigo receber uma instância dessa nossa classezinha de request aqui. E olha que legal, vou dar um debug nela para você ver. Olha aqui, vou atualizar, vou colocar aqui nome William Costa de novo, e eu vou copiar um pedaço do texto. Beleza? Vou colar aqui e vou enviar. Olha, galera, ficou uma instância de request, tá? Nós temos o nome e a mensagem aqui no post vars. Então, o que isso aqui faz? A gente consegue obter o dado do post aqui dentro dessa instância de request e a gente consegue usar eles para inserir dentro do nosso banco de dados. Muito legal, né, galera? Só que a gente não tem banco de dados ainda, a gente não tem onde inserir esse dado. Então, a gente precisa criar nosso banco de dados e a nossa tabela também. Beleza? Então, para isso, eu vou acessar aqui o phpMyAdmin, beleza? Você pode usar o gerenciador de banco aí da sua escolha. Vou colocar aqui os dados de acesso aqui do meu banco de dados, beleza? E eu vou criar um novo banco de dados aqui dentro, beleza? Esse novo banco de dados vai se chamar Projeto MVC, beleza? A colação de dados aqui eu gosto de usar o TF8 General CI, beleza? E aqui ele vai ter uma tabela aqui que eu vou chamar ela de depoimentos. Beleza? As colunas aqui podem ser 4 colunas de início, não tem problema. Vou colocar aqui um ID, que ele é índice primário. Opa! Que ele é autoincremento. Aqui eu tenho o nome do usuário que enviou. Ele vai ser varchar, vou colocar 255 aqui de tamanho. Tenho a mensagem também, que vai ser text. Beleza? E aqui eu tenho uma data que esse depoimento foi enviado, que a gente precisa também dessa data, que eu vou chamar ela que eu vou colocar ela como timestamp. Beleza? Vou executar aqui. Beleza, galera? Criamos a nossa tabela, então a gente já tem o nosso banco de dados e também a nossa tabela de depoimentos aqui, e a gente já pode configurar esse cara aqui dentro do projeto. Beleza? Só que para a gente usar banco de dados aqui, eu também falei que a gente criou essas classes aqui em um outro vídeo aqui do canal. E para a gente também não perder tanto tempo aqui, eu subi também os pacotes de banco de dados, tanto de conexão e gerenciamento aí do Carry Builder, quanto o de paginação estão nesse pacote aqui Database Manager, que eu subi aqui também no Composer, beleza? Então, para a gente instalar, basta rodar esse Composer require William Costa /Database Manager. Beleza? E aqui embaixo tem um exemplo de utilização também, se você quiser utilizar em outros projetos. Mas se você quiser saber mais sobre esse pacote aqui, sobre o que a gente implementou nessas classes Database e Pagination, tem 2 vídeos aqui do canal bem legais. O link está aqui no card e na descrição também. Beleza? Então, galera, vamos lá para o nosso projeto, vamos instalar esse carinha ali. Então, aqui eu vou executar Composer, Require, e aí eu coloco William Costa,
William Costa barra Database Manager. Beleza? Ele vai instalar aqui pra gente, da mesma forma que ele instalou o .env, bem rapidinho, e ele já está instalado aqui no projeto, a gente já pode utilizar. Beleza? Seguindo aqui o que a documentação disse, a gente precisa configurar o host, o nome do banco, né? O usuário, senha e a porta. A gente precisa configurar esses caras. E onde que estão as nossas configurações? Dentro desse nosso .env. Então, a gente vai criar aqui algumas configurações de banco de dados. Vou colocar aqui db_host, que no meu caso é db, tá? No seu pode ser localhost, tá? Dependendo aí de como está a sua instalação. Eu estou utilizando o Docker aqui, no meu container aqui, o host é db, beleza? Então, db_name, que é o nome do banco, a gente criou como projeto MVC, beleza? E aqui abaixo tem também o usuário, db_user, que o usuário aqui vai ser root, no meu caso. A senha aqui, db_pass, a minha senha aqui do banco local é tour, que é root ao contrário. E também tem uma porta aqui, dbport, que é a minha 3306. Daí você configura com os dados do seu banco de dados, beleza? E como a gente falou que também tem um exemplo aqui, eu vou colocar aqui dentro do exemplo. Beleza? Aqui no host eu vou deixar o exemplo como localhost, que é mais comum. O nome aqui eu vou chamar de database. O usuário root, normalmente aqui não tem senha, e vou deixar aqui 3306 também, apenas para exemplo, beleza? Então, no momento que a gente atualizar aqui o projeto, no momento que a gente carregar ele, ele já está utilizando essas configurações aqui no seu ambiente. Só que para a gente configurar isso dentro da classe database, aqui a configuração, a documentação aqui nos diz que a gente tem que chamar esse método config, passando esses dados aqui para ela. Então, a gente vai ter que colocar mais uma configuração aqui sendo carregada dentro desse nosso index. E olha, galera, já está bem extenso isso aqui, cheio de configurações, e esse nosso index aqui está ficando um pouquinho bagunçado. Então, antes da gente configurar o database aqui, vamos separar os dados aqui, vamos separar o que é configuração do que é execução aqui, para ficar mais legal. Para isso, então, galera, eu vou fechar as pastinhas aqui e vou criar uma nova pasta aqui na raiz chamada includes. Beleza? Você pode criar a pastinha com o nome que você quiser também. O Laravel usa uma pastinha chamada Bootstrap para isso. Beleza? Só para a gente não confundir aqui com o que é o front-end do que é aqui a implementação, eu vou chamar ela de includes. Dentro dessa pastinha includes, eu vou criar um novo arquivo chamado app.php. Beleza? E esse arquivinho aqui a gente vai colocar os includes necessários aí, as configurações, enfim, para o nosso app rodar. Então aqui o que a gente precisa? A gente precisa do Composer, precisa desses includes aqui das classes, né, dessas definições, e a gente vai até essa view aqui. Eu vou recortar tudo isso aqui e vou colar aqui nesse novo arquivo. Beleza? Aqui eu preciso alterar porque o caminho já não é mais assim dentro do Composer, né? Ele está uma pastinha antes agora, a nossa vendor. Aqui eu tenho a nossa environment carregando aqui, só que agora não é mais esse caminho também, então eu preciso colocar aqui, ó, ponto barra para ele voltar para a raiz. Beleza? Aqui está definindo a variável, aqui está carregando, está certinho. Porém, o router ele não deve estar aqui, eu vou remover ele daqui e vou voltar ele aqui para o nosso index, beleza? E aqui eu vou incluir o nosso arquivo de app ali que está dentro de includes. Então, require dir /includes /app. Beleza, galera? Então a gente separou aqui um pouquinho as configurações do projeto do que é realmente a execução aqui dentro do index. Vamos atualizar aqui só para ver se eu não quebrei nada. Vamos atualizar. Beleza, continuou funcionando, o nosso debug aqui continua aparecendo aqui no post. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui dentro do app é configurar a nossa classe de database aqui. Então, seguindo aqui a documentação, eu preciso definir aqui com o namespace William Costa Database Manager e Database, é a nossa classe, beleza? Então aqui vamos colocar use /William Costa /database, Database Manager /database, que é a nossa classe, beleza? Database aqui é a nossa classe, e a gente precisa chamar o nosso método aqui config, que ele é estático. Então aqui eu vou colocar define as configurações, configurações de banco de dados, beleza? E aqui eu vou colocar a nossa variável database, e aí eu chamo aqui config, e eu passo para ela os dados aqui, na sequência, host, o nome do banco, o usuário, a senha e a porta.
Beleza? E todas essas configurações, elas estão nas nossas variáveis de ambiente. Vou quebrar a linha aqui para ficar um pouquinho mais fácil de ver aqui no vídeo. Vou colocar getEnv, getEnv, e vou passar aqui dbHost. Beleza? O segundo aqui é o dbName, então vou colocar aqui dbName. Beleza? Aqui abaixo eu tenho o dbUser. Aqui eu tenho o dbPass, que é a nossa senha. E aqui, por fim, eu tenho o dbPort, que é a porta do banco de dados que eu estou utilizando, beleza? Esses caras aqui já vão configurar o banco de dados para a gente já vai poder utilizar ele dentro do nosso projeto, beleza? Então vamos atualizar aqui só para ver se não quebrou nada, se está tudo certinho. Tem que continuar com o nosso debug. Beleza, galera, tá funcionando, apareceu o nosso debug aqui. Então a gente não quebrou nada dentro aqui do projeto, então a gente pode continuar ele. Beleza? Galera, agora a gente precisa de uma classe aqui dentro do projeto que vai fazer esse papel de entidade do banco de dados local aqui. Ou seja, a gente vai precisar de uma classe para gerenciar esses depoimentos para a gente. Beleza? Então aqui dentro eu vou criar uma classe aqui dentro de app. Aí nós temos model e entity aqui também. Eu vou criar uma classezinha chamada testimony, beleza? .php, que vai ser a nossa classe aqui de depoimentos, beleza? Aqui eu tenho também um namespace para definir, que vai ser app barra model barra entity, beleza? A gente está nas classes, na pasta de entidades aqui. E o nome da nossa classe aqui é testimony. Beleza? E ela tem alguns atributos aqui dentro dela, que são os atributos que a gente tem no banco de dados. ID, nome, mensagem e data, né, que a gente criou lá. Então, vamos criar aqui como públicos mesmo, tá? Então, public ID, que a gente já comenta aqui como ID do depoimento. Beleza? É um ID único, ele é inteiro. Beleza? Eu vou colocar aqui como public nome, né, que é o nome do nosso... nome do usuário que fez o depoimento. Beleza? Aqui é uma string. Beleza? Agora eu vou colocar também mensagem. Beleza? Que é a mensagem do depoimento. É uma string também. E por fim a gente tem aqui a data. Então public data, que é uma string também. Data de publicação do depoimento. Aqui nós temos essa string também. E aqui dentro dela a gente vai criar um método também bem legal chamado cadastrar, public function cadastrar, que ele vai ser responsável por cadastrar essa instância aqui da classe dentro do banco de dados. Então, método responsável por cadastrar a instância atual no banco de dados. Beleza? E aqui o retorno dele é booleano, vai ser de sucesso ou erro, beleza? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um debug aqui, na própria instância, para a gente ver o que está acontecendo com ela antes da gente cadastrar ela no banco de dados, beleza? Então, como que essa classe, como que esse método aqui vai ser chamado, né? Dentro aqui do nosso controlador de depoimentos, a gente tem apenas um método, que é o que retorna aqui os depoimentos. Então, a gente vai criar um outro método aqui, que eu vou chamar ele de public static function. Vou colocar insert testimony, beleza? Que ele vai criar um depoimento aqui dentro. Ele vai receber a request que a gente acabou de ver lá nas nossas rotas, beleza? Então aqui eu vou chamar de método responsável por cadastrar um depoimento, beleza? Aqui dentro aqui eu tenho uma instância de request, beleza? E aqui dentro eu posso retornar para ele uma string, porque o que a gente vai retornar, galera, é esse conteúdo aqui. Então o retorno vai ser esse cara aqui. Então eu já posso colocar aqui um return de self get testimonies. Beleza? Vai ser esse cara aqui retornado. Então, vamos chamar esse carinha aqui lá no na nossa rota. Então, aqui na rota, ao invés de eu colocar aqui esse debug da request, eu vou chamar page testimony, aqui insert testimony, e eu tenho a request aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que vai acontecer. Vou atualizar. Beleza, ele continuou carregando aqui a nossa página, então tá certinho. Agora, dentro aqui da nossa entidade, na verdade, dentro do nosso controlador, a gente já tem aqui as variáveis do post. Então, eu vou colocar post_vars igual request get post_vars. Beleza? São os dados que a gente recebeu aqui no post, dados do post. Beleza? Vamos dar um debug aqui para a gente ver o que tem. Vamos dar uma olhada.
Aqui então a gente tem o nome e nós temos a mensagem aqui que a gente recebeu. Beleza? A mensagem que eu enviei aqui no comentário. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o use da nossa classe aqui de entidade. Então use /app/models /entity /testimony, que é a nossa classe de entidade. Só que aí dá um problema aqui, ó, porque as duas têm o mesmo nome. Então eu vou colocar aqui as entity testimony. Beleza? Coloquei um apelido para ela aqui, um alias para ela. E aqui eu vou criar uma nova instância de depoimento. Beleza? Aqui vai ser ob testimony igual new testimony, new entity testimony, na verdade. E aqui eu passo os dados que eu tenho no post. O nome, que vem em postvars nome. Beleza? E tenho também aqui em mensagem esse cara. O ideal é que a gente valide se esses dados realmente chegaram aqui, tá? Você pode fazer uma validação aqui dentro para retornar um erro ou sucesso para o usuário. Mas aqui no vídeo de hoje vamos fazer um exemplo um pouquinho mais simples, tá? Então a gente vai usar direto aqui, confiando que esses dados vieram realmente ali do front-end, beleza? E aqui eu vou chamar um método cadastrar dessa classe para a gente ver se ele vai realmente debugar aqui, para a gente vai imprimir essa instância. Vou atualizar aqui. Deu erro 500, por que deu erro 500? Vamos ver. Entidade, nome, mensagem, cadastrar, aqui está certo. Entity testimony, aqui eu tenho a entidade, deu certo aqui. Public function, cadastrar, está certinho aqui. Então, aqui ficou model, deixa eu ver aqui se eu errei no meu use aqui em cima. Aqui ficou models, galera. Então, app/model, ao invés de models aqui em cima. Acho que agora vai funcionar, vamos ver. Agora funcionou, galera. Então ficou app model entity testimony, que é um objeto, e ele tem aqui o nome e mensagem preenchidos. Agora a gente precisa preencher o ID e a data. A data a gente consegue preencher aqui já direto, então eu vou colocar aqui dentro desse nosso método cadastrar aqui, eu vou colocar define a data. Beleza? Dá pra gente definir a data com banco de dados também, beleza? Mas como a gente não fez lá, eu vou colocar aqui diz data igual date, year, month, day, hora, minuto e segundo, beleza? Então aqui a gente tem a data sendo preenchida, eu vou atualizar de novo. A data agora está sendo preenchida e agora a gente precisa cadastrar ela no banco de dados realmente, né? E aqui a gente vai incluir aquela nossa classe de database. Então eu vou colocar aqui use /William Costa /database manager /database, beleza? Que é a nossa classe de banco de dados, beleza? E essa classe tem um método muito legal, que é o método insert, onde a gente consegue inserir dados dentro do banco de dados e ele retorna para a gente o ID. Então a gente vai colocar aqui diz ID igual, abre parênteses, new database. Aqui dentro do database a gente precisa passar para ele a tabela que a gente vai trabalhar, no caso a tabela é depoimentos, né, que a gente acabou de criar. E eu vou chamar o método insert. Dentro do método insert ele recebe um array. Esse array a gente define os dados que a gente vai enviar. No caso a gente vai enviar o nome, que é o nome do campo lá do banco de dados, que é diz nome. Depois a gente vai enviar aqui também a mensagem, que é diz mensagem. E depois a gente vai enviar a data, que é diz data, beleza? Vou só organizar aqui para ficar bonitinho. Beleza, nesse momento, galera, se eu atualizar aqui, vou colocar aqui que insere o depoimento no banco de dados. Se eu atualizar aqui, galera, eu já vou ver o ID sendo preenchido. Vamos atualizar aqui para ver. Vou atualizar. Olha aqui, galera, o ID ficou como 1. Então, inseriu um dado dentro do banco de dados, inseriu esse nosso depoimento lá dentro, beleza? Então, aqui como inseriu, basta eu retornar true aqui para ele, que ele já vai retornar sucesso lá para o nosso método e já vai funcionar tudo. Beleza? Então aqui eu estou inserindo já dentro do banco de dados, fizemos a primeira operação do CRUD, beleza? Então aqui dentro ele já vai inserir e vai retornar os depoimentos para a gente, beleza? Como a gente já inseriu aqui, eu não vou atualizar a página, eu vou entrar nela de novo, para a gente não duplicar esse depoimento lá dentro. E agora que a gente já tem dados ali dentro do banco de dados, vamos colocar aqui esses carinhas aqui para serem dinâmicos dentro do projeto, beleza? Aqui quando a gente está trabalhando no MVC, a gente tem que pensar sempre na menor fatia que se repete dentro do projeto.
Aqui no caso, a menor fatia que se repete vai ser esse carinha aqui. Ele vai se repetindo enquanto tiver depoimentos para serem listados aqui. Então a gente vai separar ele desse primeiro layout, desse layout mais sólido aí da nossa página de depoimentos, beleza? Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro da View Pages aqui eu vou criar uma nova pasta chamada Testimony, que ela vai guardar todos os outros layouts relacionados à página de testemunhos, aqui de depoimentos, beleza? Então, aqui eu vou recortar um desses cards aqui e vou apagar os demais, beleza? Vai ficar vazio aqui por enquanto. E aqui eu vou colocar itens aqui dentro. São os itens aqui, os nossos depoimentos, beleza? Aqui dentro da nossa pastinha aqui, Testimony, eu vou criar um novo carinha aqui chamado item e vou colocar ele como HTML. Beleza? E eu colo o conteúdo que eu copiei. Beleza? E eu vou substituir agora tudo por variáveis MVC. O nome eu vou substituir por nome. A data aqui eu vou substituir por data. Beleza? Aqui, o nosso lorem y aqui eu vou substituir por mensagem. Beleza? E a gente vai fazer agora a nossa classe ali de controller imprimir esse cara pra gente e replicar ele o tanto de vezes que forem necessárias aqui no projeto. Então aqui, dentro do nosso controlador, ele recebe aqui essa variável aqui, essa nossa renderização da página de depoimentos, e aqui dentro ele tem que receber os itens, que é a nossa variável agora, né? Porque se a gente atualizar, deixa eu comentar ali, vou atualizar aqui, aparece a variável aqui exposta. Então, itens ele tem que receber alguma coisa. E como esses itens aqui ficam um pouquinho mais complexos da gente obter eles, né? Porque a gente tem que buscar do banco de dados, a gente tem que verificar se tem resultado, a gente tem que renderizar todos eles juntos. Depois a gente vai trabalhar ainda com paginação. Vamos criar um outro método aqui para gerenciar esse layout aqui, para não ficar com uma responsabilidade dividida aqui dentro desse método, tá? Então aqui dentro eu vou criar um novo método chamado getTestimonyItems, beleza? Então eu vou chamar aqui de self-getTestimony items, beleza? E aqui dentro eu não vou passar nada para ele por enquanto, beleza? Depois a gente vê se vai ter que passar alguma coisa. E aqui eu vou criar como privado, private static function, beleza? Get testimony items, beleza? Aqui dentro dele a gente vai fazer a consulta no banco de dados e vai renderizar esses itens para ele. Então, método responsável por obter a renderização de depoimentos, dos itens, né? Dos itens de depoimentos para a página. Beleza? Para a página. Aqui ele vai retornar para a gente uma string. E aqui eu vou criar uma variável itens aqui, que vão ser os nossos depoimentos, né? Aqui eu vou comentar como depoimentos. Beleza? Ele vai retornar esse cara para a gente. Então, return itens aqui. Retorna os depoimentos. Beleza? Nesse momento acho que ele vai ficar vazio. Deu certo, ficou vazio ali. E agora a gente precisa obter esses detalhes aqui do banco de dados, né? Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada results. Beleza? Results. E ela vai receber aqui a nossa entTestimony aqui. E ele vai chamar um método que não existe ainda, chamado getTestimonies. Beleza? Esse método getTestimony a gente vai criar ali agora e a gente vai definir alguns parâmetros aqui bem importantes para o nosso projeto aqui. Beleza? Então, por hora eu vou deixar ele assim e a gente vai construir ele primeiro dentro da classe de entidade. Então, aqui dentro da classe de entidade eu vou criar esse método, então, public static function. Function getTestimony. Beleza? E aqui dentro eu vou colocar alguns parâmetros que vão nos ajudar com o banco de dados, que é a cláusula where. Vou colocar ele como nulo, se não utilizar. A cláusula order, que a gente usa no order by. A cláusula limit, para a gente definir um limite aí de listagem na tela, que a gente vai usar com paginação, então vai ser bem legal. E também fields, que são os campos que a gente vai buscar dentro do banco de dados, que também vai ajudar bastante a gente na hora de fazer a paginação. Beleza? Então aqui vou chamar de método responsável por retornar depoimentos. Beleza? Ele vai retornar para a gente, não um array, mas ele vai retornar para a gente uma instância de PDO statement, tá? Porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Seja retornar um item só, seja retornar vários itens ali, dá para a gente trabalhar. Beleza? Where, order e limit são strings. Beleza? E aqui ele vai retornar para a gente PDO statement, beleza? Então, agora, o que a gente faz para listar esse cara? É muito simples. A gente vai fazer return new database, porque a database também tem um método de select já pra gente, a classe depoimentos, beleza? E eu vou retornar select com where, order, limit e field.
Vou chamar de fields aqui, porque podem ter mais de um aqui dentro. Beleza? E eu posso retornar direto esse cara aqui, que já vai funcionar. A gente já tem os resultados aqui, já tem uma instância de PDO Statement. Vou colocar aqui de resultados da página. Beleza? Aqui o que eu vou fazer, galera? A primeira coisa, eu não quero deixar nada no where aqui, porque eu quero que retorne todos os depoimentos para mim, beleza? Só que eu quero que seja o último depoimento fique primeiro. Então, para isso, eu vou colocar order by de ID desk aqui, beleza? E a ideia aqui já é renderizar o item. Então, eu vou colocar aqui renderiza o item. E vou colocar um while aqui para a gente renderizar enquanto tiver resultado. Beleza? Então, while ob_testimony igual results. E aqui eu dou um fetch object, que é um método aqui do PDO Statement, beleza? E o objeto que eu quero instanciar aqui vai ser um entity testimony. E aqui eu coloco class aqui dentro, beleza? Vou dar um debug aqui em ob_testimony para a gente ver se está recebendo mesmo algo do banco de dados aqui. Então, vou atualizar a página. Olha que legal, galera. O nosso primeiro depoimento ali, o que a gente mandou para ele, o nome aqui, o conteúdo, a data, tá tudo certinho, já está retornando para a gente. Então, o que a gente precisa fazer é renderizar aquela nossa view que a gente acabou de criar aqui do item. Então, para isso, eu vou copiar esse nosso content aqui, beleza? Só para a gente não perder tempo aqui, eu vou colar ele aqui. E aqui é a view do item, né? Então, aqui eu tenho pages, testimony, beleza? E eu tenho aqui item, que é o nosso item aqui, realmente, cada linha daquele card ali que a gente vai renderizar. Beleza? E ele recebe alguns dados importantes aqui, que é o nome, né? Então, nome, que ele vai receber ob_testimony, nome. Ele recebe também mensagem, que é ob_testimony, mensagem. Opa, mensagem. E ele também recebe a data. Só que a data não é a data pura do banco, né? Ela está formatada no formato brasileiro. Então, vou colocar aqui, a data vai ser dia, /mês, /ano, beleza? E vou colocar o horário aqui direto, hora, minuto, segundo, tá? Para isso, vou colocar str to time e passo ob_testimony e a nossa data aqui para ele. Beleza? Então, isso aqui deve funcionar, ele deve renderizar para a gente o item, ele vai retornar para a gente e já vai colocar ele no nosso projeto. Vamos atualizar para ver? Não colocou, por que ele não colocou? Ah, porque eu errei a variável aqui, ó. Então, content, vou colocar ponto igual aqui, para ele concatenando dentro desse cara, e agora sim ele vai funcionar. Beleza, galera, funcionou. Então, agora deu certo, a gente acertou as variáveis, então agora o projeto aparece aqui no projeto, na verdade, né? Esse nosso card aqui com o nosso depoimento. E como a gente está listando do banco de dados, se a gente inserir um novo depoimento aqui, como canal WDev, por exemplo, e vou colocar aqui só esse pedacinho aqui no comentário, vou colocar a letra maiúscula no começo e vamos enviar. Olha, galera, já está funcionando. Tudo que a gente envia já aparece aqui no projeto. Tudo isso de forma dinâmica e com muito pouco código. Se a gente quiser alterar aqui alguma coisa, colocar a data em outro lugar, a gente vai alterar em um único lugar e ele já vai replicar para o projeto. Por exemplo, se eu não quiser mais a data, não quero mais a data, eu vou remover ela daqui. E ela remove de todos os nossos, deixa eu atualizar assim, remove de todos os nossos cards aqui, galera. Então, isso é muito legal, o MVC ajuda demais na produtividade aqui e também na manutenção do seu código, diminui o esforço aí para a gente gerar tantos dados aí dentro da nossa página. E agora o que a gente precisa fazer é gerenciar a paginação desse projeto, beleza, galera? A gente vai colocar a paginação agora no projeto e a gente vai ver como que é ter esses cards aí, esses depoimentos em várias páginas, e a gente gerenciando isso tudo de uma forma muito simples e muito dinâmica aqui no projeto. Só que antes da gente implementar a paginação em si, a gente precisa fazer alguns ajustes aqui dentro do nosso projeto. O primeiro é a nossa classe router aqui. Beleza? Por quê? Porque a nossa request ela não recebe a instância de router e a gente vai precisar dela, porque o único objeto que está passando ali para o nosso controller é a instância de request e não o nosso router. E a gente precisa da URL, precisa de alguns dados aqui da rota. Então, para isso, eu vou colocar aqui no new request, eu vou passar um tease aqui para ele retornar para a gente, para ele passar aqui, na verdade, para request, a própria instância do router aqui. E aí, consequentemente, aqui dentro da request, a gente precisa adicionar esse cara aqui no construtor. Então, aqui eu tenho um router, beleza? E aqui eu recebo diz router, vai receber o nosso router aqui. Beleza? Então, ele vai receber esse cara para a gente. Só que aqui a gente não tem ele ainda, então eu vou criar aqui em cima como private router, que é a instância do router, aqui, instância do router.
Beleza? Aqui eu tenho o router. E aí eu preciso de um método para retornar esse cara. Então eu vou chamar aqui um método public function getRouter e ele vai retornar para a gente o disRouter. Beleza? Porque aí a gente permite que todos que têm acesso a request consigam acessar os dados de router também. Então, método responsável por retornar a instância de router. Beleza? Aqui tem o router pra gente. E galera, essa nossa classe de request aqui, ela tem um erro aqui com a URI. Por quê? Porque a gente está utilizando a URI direta, que é a request URI direto, e aí quando a gente passa gets na URL, qualquer parâmetro get, ele vai quebrar porque ele entende a URI errada, galera. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse nosso projeto aqui, em depoimentos. Imagina que a gente vai colocar page igual 1. Ele dá como URL não encontrada. Porque olha a diferença, galera. Vou dar um debug aqui nesse dis.URI. Olha o que a gente tem. Na URI ele está passando o nosso get. Então, olha, se eu tiro ele, ele some ali, claro. Aí assim eu tenho uma rota, porém eu não tenho nenhuma rota que tenha outro get aqui dentro. Então isso aqui faz com que o nosso router aqui ele não identifique a rota correta. E a gente vai corrigir isso, então isso aqui é bem simples. Eu vou deletar esse nosso carinha aqui. E eu vou colocar aqui um novo método aqui, um private function setURI. Beleza? Porque ele vai fazer uma ação aqui de definir a URI da nossa request aqui. Então eu vou colocar método responsável por definir a URI. Definir a URI. Beleza? Então eu vou recortar esse carinha daqui e eu vou colocar ele aqui abaixo, beleza? E a ideia é a seguinte, galera, eu vou definir aqui a URI completa, vou colocar aqui com gets, beleza? Porque ela está recebendo isso aqui agora. E agora eu vou remover os gets dessa URL. Para isso eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, remove gets da URI. Beleza? Eu vou criar uma variável aqui chamada xURI, beleza? E ela vai receber explode de interrogação, ou seja, porque tem get ali dentro, né? De dis.URI. Beleza? Essa nossa URI aqui, ó, ela vai ficar desse jeito, ó. Opa, ela não apareceu aqui. Deixa eu executar aqui, que eu esqueci. dis7URI. Beleza? Vamos executar? Agora sim. Eu tenho aqui MVC depoimentos, que é a nossa rota real, e aqui eu tenho os gets aqui dentro. Se eu passar mais coisas aqui dentro, opa, ficou A também. Se eu passar mais coisas aqui dentro, ele vai separar ainda os gets certinho para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso apenas da posição 0. Então, daí eu vou fazer o seguinte. dis.URI igual xURI 0. Então, sempre eu tenho a posição 0 desse cara. Vou atualizar e agora os gets funcionam. Então, a gente removeu ali os gets da nossa request e a gente já consegue trabalhar aqui com a paginação desse nosso projeto, beleza? E o que a gente vai fazer agora, galera, é aqui na nossa página aqui de depoimentos, né, no nosso controlador da página de depoimentos, e nesse método aqui, getTestimonyItems, é onde a gente vai colocar a nossa paginação, ela vai ficar aqui dentro, beleza? Porque a gente precisa do limite dessa paginação para passar aqui para esse nosso método aqui que está retornando os resultados da página, beleza? Só que para isso, galera, a gente precisa ter acesso ao get da página, aos carry params. Por quê? Porque eu vou definir aqui como página 1, página 2, página 3, e eu preciso saber em qual página que eu estou. E a gente combinou lá no começo do projeto que a gente não ia utilizar diretamente a variável get ou a variável post para obter esses dados. A gente ia utilizar os dados ali dentro de request, né? Então, galera, aqui dentro a gente vai precisar passar a instância de request para ele. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro da nossa rota, dentro de pages aqui, pages.php, eu vou passar aqui também, ó, nesse nosso get aqui de depoimentos, vou passar a request, e aí eu passo a request também nesse método aqui que está retornando a página de depoimentos aqui, beleza? E aí aqui dentro do nosso controlador, eu vou passar aqui request para ele. Aqui eu tenho um parâmetro aqui de request, que vai receber aqui, e eu passo também para esse testimonyItems aqui, que também vai receber esse cara aqui, param request, beleza? E aí, galera, como esse outro método aqui de insert, ele também chama esse getTestimonies aqui, eu preciso passar a nossa request para ele também. E eu vou até comentar aqui, retorna a página de listagem de depoimentos.
Beleza? Então ele está retornando aqui para a gente a página, já está com a request aqui também, porque aí já fica certinho para a gente não tem nenhum problema aí com essa nossa request, beleza? Então aqui ele já vai passar e agora a gente tem acesso aos carry patterns, a gente sabe em qual página que a gente está, beleza? Então agora a gente já pode começar a trabalhar aqui com a paginação. Então galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar a nossa classe de paginação aqui em cima, então a gente vai usar daquele nosso pacote lá de Database Manager, então barra William Costa, barra Database Manager, barra Pagination. Beleza? Nós temos aqui a nossa classe de paginação. Beleza? Então aqui dentro desse nosso método aqui, que retorna os itens antes de requisitar aqui os itens da página, né? O que a gente vai exibir realmente para o nosso usuário, a gente vai criar uma variável aqui para definir a quantidade total de registros. Beleza? Porque a gente vai contar esses registros para saber quantas páginas a gente deve gerar para definir aí os links das páginas e o que a gente vai exibir aqui em cada uma delas. Beleza? Então eu vou criar uma variável chamada quantidade total. E eu vou chamar esse mesmo método aqui, eu vou colocar ele aqui, desse getTestimonies aqui, que a gente criou, só que ao invés de passar aqui a nossa ordem, aqui, eu vou passar nulo também, não vou passar nenhum limite, só que aqui no final, nesses fields aqui, que são os campos, ele está assim, como asterisco, select, asterisco, from, então ele se retorna todos os dados desses nossos depoimentos. O que eu vou fazer? Eu quero a contagem, né, a quantidade, então eu coloco aqui count, coloco asterisco aqui, e dou o nome de QTD para ele. Beleza? Aí o que eu faço? Eu vou dar um fetch object, e aqui eu passo o campo QTD, que eu acabei de criar. Deixa eu colocar aqui a quantidade total, vamos dar um debug aqui para ver se ele vai funcionar. A quantidade total é 2, aqui são 2, né? São 2 depoimentos que a gente tem dentro do banco de dados. E agora a gente precisa definir qual que é a página atual aqui do projeto, beleza? Então eu vou colocar aqui página atual, beleza? E a ideia é assim. A gente vai obter os carry patterns, que vai ser request get carry patterns, beleza? Aqui eu vou dar o carry patterns aqui para a gente ver, o debug, vamos ver. Eu tenho página 1, mas se eu remover eu não tenho nada aqui dentro, beleza? E a ideia é a seguinte, página atual, ela vai ser igual ao que? A carry patterns, page ou 1. Qualquer coisa que tiver dentro de page, né? 1, 2, 3, 4, ou se não existir, ele está na página 1 aqui do projeto, beleza? Então a gente tem aqui a página 1 do projeto, deixa eu dar uma olhada aqui se ficou certinho, página atual, vamos ver, página atual 1, vou colocar aqui page igual a 2 para ver, página atual 2, deu certo. Beleza, agora a gente precisa instanciar a paginação, instância de paginação aqui, para definir, para calcular esses dados aí para a gente, então eu vou criar aqui um AB pagination, igual new pagination. Aqui eu tenho quantidade total, que é o que eu coloquei ali em cima. Opa, ficou com um T minúsculo aqui. Quantidade total. Eu tenho a página atual. E aqui eu posso passar quantos registros que eu quero por página aqui no projeto. Eu tenho apenas 2 no banco, eu vou colocar aqui que eu quero um só por página, para a gente ver isso aí acontecendo, depois a gente vai inserir mais depoimentos ali para a gente testar. Beleza? Então aqui eu tenho a paginação aqui, e aí para a gente definir o limite da página, a gente pode utilizar aqui, direto nesse nosso método aqui, o getLimit. Beleza? Porque ele já vai calcular. Essa página aqui, essa classe de paginação, a gente também fez aqui no canal, beleza? Então, se você quiser saber mais dela, o link está aqui no card e na descrição também, beleza? Então, vamos lá aqui nesse getLimit, vamos atualizar. Vou remover aqui e voltar para a página 1. Apareceu apenas um, que é o último depoimento aqui, que era o canal WDev. Se eu colocar aqui page 2, vamos ver? Ele mostrou o outro. Então, isso aqui já está funcionando, galera. A gente já paginou os nossos resultados. Beleza? Eu vou inserir mais alguns depoimentos aqui para a gente definir esse conteúdo aqui, deixar ele mais completo aqui, tá? E aí a gente vai fazer um ajustezinho aqui no nosso formulário. Porque se eu colocar aqui, ó, teste, e aqui a mensagem teste aqui, várias vezes, olha aqui, vou salvar. Ele mostrou aqui o canal WDev. Por quê? Porque eu estou na página 2, ele não trocou. A página 1 sim ficou com o teste. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso formulário, nesse nosso formulário aqui, dentro da página de testemunhos aqui, de depoimentos, eu vou colocar aqui uma action para página 1, page 1. Beleza? Essa é a nossa action aqui, que ela vai levar a gente para a página 1. Vamos atualizar aqui. Vou voltar aqui, page 1, vou colocar aqui na page 3, porque aí eu tenho o primeiro depoimento, na verdade,
que eu vou colocar William Costa 2, beleza? Vou copiar esse finalzinho aqui desse nosso Lorem Y aqui e vou enviar, vamos ver? Foi para a página 1 e mostrou o meu depoimento aqui, galera. Então, isso aqui está funcionando, agora ele já joga a gente para a primeira página quando a gente insere esse depoimento aqui, beleza? Vou colocar mais alguns depoimentos aqui, vou colocar WDev aqui várias vezes, vou colocar aqui canal do YouTube, aqui vou colocar teste, vou colar WDev, teste. Beleza? A gente já vai ter alguns depoimentos aqui colocados. Eu vou colocar aqui 3 por página depois. Vai ficar bem legal da gente trabalhar. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o Will Costa. Vários WDev de novo. Beleza? Então, a gente já tem esses depoimentos aqui. Se a gente trocar aqui dentro do nosso controlador a quantidade de página aqui, ó, por página, na verdade, vou colocar 3 aqui por página. Vamos ver? Vou atualizar. Opa, ele vai inserir um novo. Vou atualizar aqui. Olha aqui que legal. Apareceram os nossos 3 comentários. Então aqui ele já está filtrando para a gente. Se a gente colocar aqui 5 depoimentos aqui, também vai aparecer 5. Então isso aqui, galera, fica muito dinâmico. Você pode configurar por página quanto que você quer exibir. Fica muito legal de trabalhar. E agora o que a gente precisa fazer aqui é criar os botõezinhos aqui para a gente navegar nessas páginas, né? Porque é ruim falar para o nosso usuário ficar trocando o URL aqui. Então, para isso, galera, a gente vai criar essa paginação de uma forma um pouco mais dinâmica. Por quê? Porque pode ser que no seu projeto você tenha vários lugares que utilizem paginação e com o mesmo layout, né? Então, como aqui eu estou utilizando o Bootstrap, então provavelmente eu vou utilizar a paginação do mesmo jeito em todas as páginas. Então, para isso, a gente vai criar um layout para a paginação mais genérico, né? Mais dinâmico, na verdade, e a gente vai chamar ele dentro do controlador de páginas, beleza? Então, vamos lá, vamos criar esse nosso layout aqui, essa nossa view aqui de paginação. Então, aqui dentro de Pages, eu vou criar Pagination, uma pastinha chamada Pagination, e vou criar 2 arquivos aqui dentro. Um chamado box.html e outro chamado link.html, tá? Link.html. Beleza? Esses 2 caras vão ser responsáveis por montar o box da paginação, que é aquela parte de fora, que é única, e o link, que é o que se repete, aquela menor fatia de repetição dentro aqui do layout MVC. E aqui dentro do nosso box a gente vai colocar uma nave, um objeto aqui de navegação, né? E aí aqui dentro eu vou colocar uma UL, class pagination. O próprio Bootstrap já tem uma classe aqui de paginação, então isso aqui vai ser bem legal e bem facinho de usar, tá? Então aqui eu já tenho essa UL aqui de paginação e dentro dela eu vou colocar as LIs, que são os nossos botões ali, os links, né? Então aqui dentro eu vou chamar de links, beleza? E aqui no link também a gente vai fazer um layout diferente, então aqui a gente vai colocar LI, uma classe aqui de page item. A gente tem já essa classe aqui dentro do Bootstrap, então já nos ajuda bastante, né? E dentro dela a gente vai colocar um link. Aqui vai ser a class, a gente coloca aqui que é o page link, beleza? Que é o link aqui dessa nossa página, dentro aqui desse box de paginação. href, a gente vai colocar uma variável chamada link, beleza? E nós temos também aqui a página, né, que a gente vai colocar, qual que é a página que a gente está, qual que é o conteúdo aí dessa página, qual que é o número dessa página, né? A gente pode colocar a página 1, 2, 3, 4 e aqui o link para acessar essa página aqui dentro do projeto, beleza? E agora que a gente já tem um layout aqui, galera, o que a gente vai fazer, né? A gente vai vir aqui no nosso controlador de depoimentos e a gente vai ter que retornar esse OB Pagination aqui para o nosso método principal. Por quê? Porque eu não posso renderizar tudo aqui, porque eu vou realmente criar uma nova responsabilidade aqui que não é legal dentro desse método. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou criar uma nova variável aqui, só que ela é uma referência de memória. Referência de memória significa que tudo que eu alterar com a variável que tem esse nome aqui dentro desse meu método, eu consigo obter esse dado alterado lá fora, tá? Então, aqui eu vou definir ela como pagination, que é uma instância de paginação, beleza? E aqui, como que eu obtenho esse cara aqui fora? Eu vou colocar aqui, OB Pagination. Como é uma referência de memória, qualquer alteração nela mexe na mesma referência de memória, na mesma posição da memória aqui dentro do nosso programa, aqui dentro do nosso sistema. Então, isso significa que aqui fora eu tenho esse dado. E aí, com esse dado aqui fora, eu posso chamar o nosso método genérico para renderizar essa paginação para a gente. Para isso, então, eu vou chamar aqui de Pagination, que é a nossa paginação aqui, tá? Então, eu vou colocar self get pagination, beleza? Get pagination. E aqui dentro eu passo a request e passo também o OB pagination aqui para ela.
Quem que vai renderizar isso aqui? Na verdade não é self, é parent. Aqui que a gente vai para o nosso pai aqui, que é a nossa classe aqui de página, nosso controlador de página. E aqui dentro a gente vai criar esse método aí para renderizar essa paginação. Então aqui dentro a gente vai criar public static function getPagination. E ele vai receber aqui uma instância de request, uma instância de obPagination, beleza? Aqui dentro, galera, é método responsável por renderizar o layout de paginação. Beleza? Aqui eu tenho uma instância de request e aqui também eu tenho uma instância de pagination. E aqui ela vai retornar para a gente uma string que vai ser a paginação já montada aqui para o projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro é obter as páginas, né? Para obter as páginas, a gente vai chamar aqui a nossa classe de paginação, então obPagination getPages. Beleza? A gente vai descobrir quantas páginas nós temos nesse projeto. Então, vamos aqui, vamos atualizar. Nós temos 3 páginas, olha, nós temos a página 1, a 2 e a 3. E a 1 é a única que é a atual, né? Ou seja, só tem como ter uma página atual. Então aqui nós estamos na página 1. Se eu trocar aqui página 2, ele mudou aqui para 2. E 3 por aí consequentemente, beleza? Depois que a gente obteve as páginas aqui, a gente precisa verificar se tem mais de uma página. Porque se tiver apenas uma, não faz sentido a gente ter esse botão aí de paginação. Então aqui, verifica a quantidade de páginas. Beleza? Então aqui eu vou colocar if count pages menor ou igual a 1, dá um return aqui. Ou seja, se não tiver nenhuma página, ou tiver apenas uma, pode retornar vazio aqui que está tranquilo, não tem nenhuma página. Beleza? Aqui eu vou criar uma variável para guardar os links aqui dentro, beleza? Então eu tenho links aqui e ela vai receber aqui um valor vazio primeiro, de string vazia, porque a gente vai colocar os links aqui dentro, a gente vai colocar o conteúdo dessa variável aqui dentro, beleza? Aqui eu preciso obter a URL atual do projeto. Por quê? A URL atual não é a URL base, porque eu estou em barra depoimentos, né? Mas essa URL também, ela não pode ter os gets da página. Então eu preciso da URL, da nossa rota e sem os gets. E onde que eu tenho essa informação? O único lugar que eu tenho essa informação é no nosso router. E por isso a gente colocou a instância dele dentro de request. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar URL atual sem gets. Beleza? Para isso eu vou chamar de URL e vou chamar request e vou chamar o método getRouter. Beleza? Agora eu tenho a instância de router. E eu vou chamar um método que não existe ainda, que é o getCurrentURL. Esse cara aqui vai retornar para a gente a URL atual sem os gets, ou seja, a nossa URL mais a nossa rota e sem os gets nela, beleza? Então a gente vai retornar esse cara, eu vou até dar um debug aqui para a gente ver se esse cara aqui vai funcionar. E agora, galera, a gente vai vir aqui no nosso router aqui para a gente configurar, para a gente criar esse método aí getCurrentURL. Então vamos aqui no final, vou colocar public function getCurrentURL. E ele vai retornar para a gente diz-URL, que é a URL base aqui que a gente colocou no projeto, concatenado com diz-getURI, que é o RI daqui da página sem o prefixo, né, que é o RI da nossa rota mesmo. Então, método responsável por retornar a URL atual. Beleza? Então, aqui ele vai retornar para a gente uma string. Vamos ver aqui se está certinho dentro de página. Aqui tá, vamos ver se ele vai funcionar, né? Atualizar. Olha, galera, deu certinho aqui. Ele retornou o depoimento sem o get, então tá bonitinho aqui pra gente. E agora a gente já tem essa URL aqui do projeto, beleza? A segunda coisa que eu preciso aqui, galera, é os valores de get, né? Então aqui eu vou colocar, carry params, que eu tenho aqui em request get carry params, que a gente já usou ali dentro do nosso controlador de depoimentos, beleza? Vou dar um debug aqui pra gente ver como que tá. Beleza? Eu estou com página 2 aqui definido, então eu tenho esse get aqui. Beleza, agora eu preciso renderizar os links, né? Então eu vou colocar aqui que renderiza os links, beleza? Aqui eu vou usar um for each. Por quê? Porque eu quero passar por todas as páginas e quero criar esse link e criar essa renderização para cada página, né? Então para isso eu vou alterar aí o carry params, alterar apenas a página ali, porque senão eu vou criar sempre com a página 2 aqui, todos os links vão ser para a página 2. Então, vou colocar altera a página. Vai ser carry params. Por que a gente está utilizando assim? Porque se tiver outros gets na URL, a gente passa junto aqui para não perder. Por exemplo, uma busca futura, enfim, a gente não perde esse cara. Então, carry params aqui, eu passo page, ele vai receber page
page. Acho que é isso aqui. Deixa eu dar um debug pra gente ver. É page e current, né? Que tem esses dois caras aí. Beleza? Então a gente tem aqui esse page aqui. E aí agora a gente tem que montar o link dessa página. O link dessa página é a URL que a gente colocou ali em cima, concatenada com interrogação aqui para definir que é um get, e a gente vai usar HTTP build carry aqui para definir os carry params já bonitinhos nessa URL. Então aqui eu vou dar um debug em link, olha que legal que vai ficar. Então ficou o nosso link aqui, a nossa URL, e aqui concatenado com a nossa página, que ele está mandando para a página 1, que é o primeiro link que a gente vai colocar aqui. Beleza? E aí depois desse link aqui, galera, a gente vai colocar já a renderização da view. Aí nessa renderização da view a gente vai passar esses dois caras, o link e a página para ele. Beleza? Então aqui eu vou ver se eu já tenho aqui, já tenho, ó, só para copiar aqui para ficar mais rápido. Aí eu vou copiar e vou fazer o seguinte, links, aqui ele vai concatenar, né? Sempre concatenado, ponto igual, com pages barra pagination barra link. Beleza? É o que a gente tem. E a gente tem dois caras apenas, que é a nossa página, page aqui, que nada mais é do que esse cara aqui, que é o número da página aqui. E nós temos também link, que nada mais é também do que essa nossa variável link aqui. Então a gente vai renderizar essa nossa variável aqui. E agora com os links aqui já criados, a gente precisa renderizar a box aqui da paginação, né? Então eu vou colocar aqui essa nossa view, eu vou colocar um return direto aqui, já dessa nossa view. Vou colocar um comentário como renderiza box de paginação. Beleza? Aqui esse nosso box de paginação, ele está no box aqui, que é esse arquivo box.html, e o único valor dele é esse links aqui que a gente tem que passar. Então vamos passar para ele aqui, links, beleza? Que vai receber, aqui na verdade é melhor fazendo de baixo aqui, que eu já coloco apenas o S aqui. Ele já vai receber esses links aqui dentro. Então, em teoria isso aqui funciona, galera. Vamos testar, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar realmente. Beleza? Então, para isso, aqui no nosso depoimento, a gente colocou que a gente vai criar essa variável de paginação. Se a gente atualizar agora, torce para não dar erro, deu certo, não deu erro nenhum. Beleza, a gente vai colocar ele aqui embaixo, nesse carinha. Então, vamos aqui no nosso layout, nossa view. Aqui abaixo dos nossos itens, a gente vai colocar a nossa paginação. Pagination aqui, vamos atualizar. Galera, funcionou, apareceu aqui, página 1, 2 e 3. Vamos testar? Página 1, página 2 e página 3. Deu certo, galera. Apareceu aqui bonitinho os nossos depoimentos. E agora o que a gente precisa fazer para finalizar é só definir em qual página nós estamos. Então, para isso, eu vou colocar aqui dentro da nossa paginação, dentro desse link aqui, uma classe aqui dentro desse page item aqui, e a gente vai colocar ela com o nome active, beleza? Esse active aqui a gente vai preencher ou não com o valor aqui dentro para definir ou não que essa página está ativa aqui dentro, beleza? Então a gente volta aqui no nosso controlador de páginas e aqui dentro desse nosso item aqui, a gente vai colocar active aqui e a gente vai definir assim, page active, se ele estiver, aliás, é corrente, né? Na página aqui, se é a página atual, eu vou definir como active, se não, eu vou definir como vazio. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Estamos na página 3, funcionou. Página 2, funcionou. Página 1, funcionou. E com isso, galera, finalizamos o nosso projeto de hoje. A gente aprendemos um pouco mais aqui sobre MVC em PHP e implementamos aqui variáveis de ambiente para configurar o nosso projeto de forma dinâmica. Implementamos a paginação aqui dos nossos resultados e também fizemos operações de CRUD aqui dentro. Nesse projeto de hoje fizemos apenas duas operações, que foi o insert e o select. As outras duas operações, que é o update e delete, a gente vai fazer um pouco mais para frente no projeto, quando a gente implementar o nosso painel de administração aqui para moderar esses depoimentos. Beleza? E galera, na semana que vem vamos falar sobre middles e vamos ver como proteger o nosso core aqui do projeto utilizando eles e fazendo isso de forma muito simples e muito dinâmica no projeto. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui e compartilha com os seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quiser ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDevOficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar o link aqui do lado para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.